Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo fazendo mais uma live essa semana, né? No nossa sequência, estamos fazendo todas as segundas-feiras. E hoje eu estou muito bem acompanhada aqui, como vocês podem ver, com uma turma aqui de peso que vai conversar junto com a gente sobre o tema de hoje, né? Como fazer para chegar em todos os alunos, pensando na dificuldade que a gente tem aí em relação às conexões, à internet, e o que a gente tem feito. Então, para isso, a gente trouxe aqui hoje Ana Gelma Vasconcelos, que é diretora da Escola Municipal José Lopes da Silva, em Bela Cruz, lá no Ceará, uma escola rural que está localizada lá no interior do Ceará. Bem-vinda, Ana Gelma. Temos também o Mitch Almeida. Oi, Silvana. Tudo bem? O Mitch Almeida é da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, né? Um pouquinho indo para o interior de São Paulo já, e também vai contar um pouco pensando aqui na Secretaria de Educação, como eles têm feito esse trabalho. Bem-vindo, Mitch. Obrigado, Silvana. Temos também a Ana Lúcia Murici, que é da Secretaria de Educação Estadual de Sergipe, que vai falar de lá de Sergipe com a gente hoje. Bem-vinda, Ana Lúcia. Obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, a gente que agradece. Então, nós teremos aqui um grupo que vai conversar hoje, então temos mais pessoas para a gente poder ouvir mais diversidade, né? Como é que a gente faz em lugares diferentes, como é que a gente faz em regiões que estão aqui mais próximos de São Paulo, em regiões que estão no Nordeste, e tem tantas outras regiões pelo país, mas como a gente não podia colocar todo mundo aqui hoje, a gente trouxe alguns representantes para falar com vocês, tá bom? Eu queria começar, então, agradecendo a participação de todos vocês, né? A gente já começou aqui com várias pessoas participando juntos, então nós temos já aqui Francisco Morato, Franca, aqui do estado de São Paulo, temos o pessoal de Arapiraca, Alagoas aqui participando, temos Cabo de Santo Agostinho no Pernambuco, Teresina no Pará, Marabá no Pará, Niquelândia, Goiás, Novo Gama, Goiás, temos União dos Palmares, Alagoas, temos o pessoal também de Sergipe aí participando, né? Bem, tem um grande grupo aqui, Satuba, Alagoas, e depois a gente vai falando mais dos próximos, Piripiri, no Piauí, pessoal do Nordeste, Campina Grande, da Paraíba, então, Nordeste aqui em peso participando, tá? Então, bem-vindos, a gente vai começar aqui a nossa conversa, e é claro que vocês podem mandar as suas perguntas para poder participar aqui com a gente também. Ao longo dessa conversa, a gente vai abrir espaço para a participação de vocês. Vão contando aí de onde vocês estão, para a gente saber quem são essas pessoas que estão participando aqui hoje conosco. Eu já vou adiantar para vocês que nós já estamos pensando com carinho no tema da próxima segunda-feira. Nós temos falado bastante, pensando em estratégias que possam ajudá-los nesse momento para se planejar melhor, para organizar as ações na escola, pensar em como a gente pode fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então, hoje, o que nós vamos trazer para vocês é o que a gente está conseguindo pensar em diferentes lugares a partir da que a gente tem de possibilidade. É claro que o cenário ideal seria nossos alunos conosco na escola, como a gente sempre teve, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje não é o que a gente está considerando o cenário ideal, é que cenário estamos propondo a partir do que temos de possibilidades para que a gente possa atingir o maior número possível de alunos. E na próxima semana, a gente vai falar um pouco sobre as emoções, né? Para além de pensar nas questões pedagógicas, estruturais, como é que a gente lida com essas emoções durante esse momento que a gente está passando, momento de perdas para muitas pessoas, né? Professores, alunos, equipes de secretaria. Então, a gente está passando por momentos difíceis também, e a gente quer trazer uma conversa sobre isso também. Teremos aqui duas pessoas muito especiais na próxima semana, que vai poder falar sobre esse assunto também. Então, só para vocês já ficarem aí sabendo
nosso próximo tema, depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então, para começar, a gente vai fazer uma rodada aqui, onde cada um deles vai contar um pouquinho de como tem feito esse trabalho lá na sua realidade e como tem tentado chegar em todos os alunos. Então, para começar, eu vou chamar a Ana Gelma Vasconcelos, lá de Bela Cruz, no Ceará. Então, Ana Gelma, por favor, conta um pouco para a gente como é que está sendo esse trabalho lá na escola rural, com os alunos, como vocês têm feito essa conexão com esses alunos, como tem chegado neles, por favor. Silvana, obrigada pelo convite, né? E assim, está sendo um desafio muito grande, principalmente porque a escola que eu direciono é uma escola de zona rural. A gente atende uma clientela de classe baixa, né? Nós temos só 39 alunos. Eu posso dizer que 100 alunos deles a gente conseguiu, mas o restante, por conta da falta, né, da internet, do celular, então isso aí dificulta muito. Mas o trabalho que a gente está fazendo, nós estamos tendo um bom rendimento, porque a gente vai recebendo os registros dos pais, né, através de vídeos, de fotos, a gente faz o agendamento das atividades e o dia em que eles possam ir até a escola, pegar todo o material, as atividades todas já agendadas para que eles possam acompanhar seus filhos em casa. E aí também, nesse mesmo dia também, é agendado o dia deles trazerem um retorno para a gente. Aí a gente fica tendo, né, essa interlocução entre pais, né, e filhos. E a gente cobra muito deles também, porque é assim, a gente está vendo que o acompanhamento está sendo até melhor, viu? E os professores estão muito empenhados. Infelizmente, aqueles que não têm acesso à internet, os professores saem em seus transportes e vão até a casa do aluno e levam as atividades e fazem esse mesmo processo, agendando, né, todo o material, toda a atividade que é para eles fazerem e marcam também o dia de irem pegar em casa. Tem os que, infelizmente, Silvana, a gente não consegue, por conta de ser muito longe, né? Aí, esse retorno a gente vai poder dar só para eles, só quando voltar às aulas presenciais. Aí é que a gente vai poder fazer, né, dar esse retorno para os alunos. Mas é, assim, um desafio muito grande, né? Que eu sei que não só a escola, mas muitas pessoas estão passando, mas eu digo em relação à zona rural, porque é mais difícil. Mas nós temos o apoio da secretaria, a gente está trabalhando com os materiais, os livros do PNLD, né, os materiais estruturados do PAIC, blocos de atividades, então estamos tendo os retornos, né, como eu já lhe falei, que eu até lhe mostrei, né, lá nas mensagens do WhatsApp, alguns vídeos, né, que os alunos fazem, né, registro também que os pais mandam para a gente, e através desses registros que os professores vão avaliando, porque tem que ter a nota, né? Aí eles avaliam através dos registros que é mandado pelos pais. Muitos já estão até organizando portfólios, né? Para poder também avaliar através de portfólios. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazendo, né, com o apoio da secretaria, e estamos continuando, né? É isso aí, né? A gente não pode ficar parado. Então, a Ana Gelma trouxe aqui 2 pontos interessantes. Então, como é que eles estão fazendo, né? Então, os pais vêm à escola buscar as tarefas que são encaminhadas para aquele período, para aquela semana, e eles trazem os registros do que foi feito na semana anterior. É isso, né, Ana Gelma? Sim, é. E aí, nesse registro, eles fazem filmagens, né? Trazem registros dos alunos, vídeos, isso. Então, ela me mostrou alguns vídeos bem interessantes, e com isso eles conseguem acompanhar. E um ponto que ela falou agora também que eu queria destacar é sobre os pontos positivos, né? Que a gente tem muita dificuldade, mas também tem pontos positivos. Então, essa proximidade que os pais estão tendo, né? Em relação aos filhos, claro que com os desafios todos que né? A gente não quer que ninguém se torne professor, né, Ana Gelma? Eles não são os professores dos filhos, mas eles são mais próximos, né, vendo de perto esse desenvolvimento. Então, também é um ponto que ela destacou aí, que eu acho que é bem positivo, né?
E a Silvana, semana passada foi o dia da matemática, né, de português. Assim, os professores fizeram as orientações que nós temos, né, a escola lá, José Lopes, ela atende do primeiro ao quinto ano. Então, nós temos grupos, né, grupos de WhatsApp dos pais. Aí lá os professores vão passando as orientações, e aí foi passada essa orientação para que eles pudessem criar jogos, né, e depois fizessem o vídeo. Então, eles criaram vários jogos e depois foram fazer o vídeo, como é que era, né, desenvolvido aquele jogo em sala de aula ou até em casa mesmo, né, porque agora eles estão fora de sala, né. Então, achei muito legal essa criatividade. É assim, a gente está vendo coisas que, sei lá, coisas deslumbrantes, né, de tanto dos professores como dos pais. E dos alunos principalmente, né? Mas é assim, eles mandam mensagem para a gente no privado, dizendo que está com muita saudade da escola, saudade dos amigos, que se voltar para a escola não vai poder abraçar o coleguinha tão cedo, sabe? Isso aí chega dói dentro da gente, tá entendendo? Mas vai dar certo porque Deus é mais, né? E a gente vai retornar com mais, se Deus quiser. Com certeza. Então, eu acho que a ideia hoje aqui não é a gente dizer que são as melhores práticas que estão acontecendo, mas são as práticas que nós estamos buscando para fazer acontecer. Manter o vínculo, como algumas pessoas estão comentando aqui no grupo, né, aqui nos comentários, como é importante manter esse vínculo, né, não deixar os alunos separados desse ambiente, mesmo que não seja presencialmente. Então, acho que é um pouco desse movimento que a gente tem buscado e tentando os melhores caminhos que a gente tem até o momento, né? A cada momento a gente vai descobrindo novos caminhos. E em Mogi das Cruzes não é diferente, né, Mitch? Lá também, apesar de estarmos aqui no estado de São Paulo, os desafios também existem. Às vezes a gente pensa que os desafios são só em regiões mais afastadas ou em regiões rurais, como a da Ana Gelma, mas a gente tem várias regiões também rurais, perto das cidades grandes também, a gente também tem desafios nas cidades maiores, né? Então, os desafios também existem e também precisam ser pensados em maneiras para a gente poder transpor esses desafios e chegar aí nos alunos. Então, o Mitch vai contar um pouquinho como é que ele tem feito isso com a equipe da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Exatamente, Silvana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco das ações da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, da Administração Municipal Pública. A Ana Gelma toca num ponto bastante importante, que é esse desafio, né? Que é esse momento em que nós vivenciamos. E nunca fez tanto sentido para mim um livro do Perrinot chamado Ensinar, Agir na Urgência, Decidir na Incerteza. Essa obra foi muito ressignificada para mim, sabe? Nesse momento em que a gente não tem respostas prontas, neste momento em que nós tomamos determinadas atitudes e agimos de determinadas maneiras, exatamente na incerteza, porque é tudo muito novo. Mas aqui em Mogi das Cruzes a gente tem tentado agir de uma maneira bastante pontual. Nós utilizamos um material didático para todas as unidades escolares, e uma das primeiras decisões que nós tomamos foi entregar este material didático diretamente nas casas dos nossos alunos. Então, nós temos aqui um departamento em que nós temos toda uma estrutura pensando em endereço, local da atividade, onde os pais trabalham e assim por diante. Nós estamos entregando todo este material, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, para a educação infantil, nós temos um material para crianças de 3 a 5 anos chamado Interagir, Brincar e Aprender. E no ensino fundamental, nós temos uma parceria com o governo do estado e utilizamos o EMAI e o Ler e Escrever. E todo este material está sendo entregue na casa das crianças. Mas a gente sabe que os nossos pais, eles não são formados, não são pedagogos, não são professores e precisam de um apoio bastante específico da Secretaria Municipal de Educação e também dos nossos gestores e professores. Pensando nisso, pensando na utilização desse material de maneira mais adequada, todos os anos séries todas as crianças que estão em diferentes anos séries receberão também nas suas casas, pelo correio, orientações específicas. Então, os pais receberão em suas casas, semanalmente, orientações para a utilização desse material de maneira bem pontual, numa linguagem bastante acessível,
não é? De maneira que eles possam compreender e possam ajudar as crianças a utilizarem esse material. Além disso, nós também temos a escola como um apoio. A gente sabe que nas comunidades mais afastadas, principalmente em zona rural, a escola é um ponto de partida, né? É onde se encontra informação, é onde eles conseguem buscar determinados apoios. Então, a escola também tem sido utilizada como esse grande apoio para que os pais possam conseguir auxiliar suas crianças. É muito interessante porque nós temos procurado também dar um protagonismo para a unidade escolar. E tenho recebido, inclusive, relatos de gestores que utilizam como ponto de apoio mercearias, mercadinhos, para que as informações circulem. Então, os pais, os responsáveis não têm onde imprimir ou não têm onde buscar as informações. O gestor passa essa informação para o dono do mercadinho, para o dono da mercearia, que expõe essa informação e os pais conseguem acessar de maneira mais ágil também tudo isso. Então, esses são 3 pontos que a Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes tem adotado para auxiliar os nossos pais e responsáveis a cuidarem de uma rotina de estudos, uma rotina que seja uma rotina lúdica e uma rotina brincante. São 3 pontos, são 3 aspectos que a gente tem priorizado bastante para chegar, se não em todos, na maioria das crianças. Eu acho que tem 2 pontos aí que eu acho que vale a gente destacar. Um é esse apoio da comunidade, né? Não trabalhar sozinho. É o momento em que quanto mais a gente conseguir trazer pessoas para trabalhar junto com a gente, apoiar o trabalho da escola, então é um momento que está todo mundo passando pela mesma situação, né? Todo mundo ali junto tentando encontrar as melhores saídas. Então, contar com esse apoio aí da comunidade, comércio local, isso é bem interessante mesmo. E isso dá para a gente fazer em diversos lugares, em diversas regiões. Então, fica aí a dica. E a outra é pensar em orientações para os pais, né? Porque a gente muitas vezes manda as atividades para os alunos e esquece que nem sempre aquilo está tão claro para quem está orientando, né? Então, às vezes, eles não sabem como fazer essa orientação. Então, pensar numa orientação que possa chegar aos pais de uma maneira clara, uma linguagem simples e que eles entendam, com certeza vai ajudar muito nesse trabalho que está sendo feito em casa, né? Nesse trabalho que está sendo feito lá à distância, né? Não dentro da própria escola, junto com o professor ali orientando de perto. Então, acho que é uma iniciativa também que a gente pode usar e replicar em outros espaços também. Exatamente. Bem, se tornar possível, né, Samana? Sim, sim. E quando a gente pensa em rede estadual, os desafios são ainda maiores, né, Ana Lúcia? Porque a gente tem tanto as escolas mais próximas da capital, como as escolas que estão em regiões mais afastadas, em regiões de mais difícil acesso. Então, a rede estadual precisa pensar ainda mais em estratégias diferentes para conseguir chegar em mais lugares, com mais gente e atendendo mais alunos, né? Então, a Ana Lúcia vai contar um pouquinho como é que eles estão conseguindo fazer isso aqui. E a gente vai disponibilizar para vocês o link de um material que tem essa fala dela, que tem algumas imagens, que vai mostrar um pouco do que eles têm feito lá, enquanto ela está falando aí, tá bom? Então, Ana Lúcia, por favor, conta um pouco para a gente aí esse desafio. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz em estar aqui, aprendendo também com vocês, a gente trocando experiências, e passar um pouquinho desse grande desafio aqui em Sergipe. Sergipe é um estado muito pequenininho, então a gente nunca se preocupou muito em relação a esse alcance, porque tudo era presencial. Aulas presenciais, formação continuada presencial. Então, tudo era muito fácil para a gente gerir nesse sentido. As dificuldades gerais de logística, mas em relação à compreensão do território, era tudo muito mais tranquilo. Então, de repente, a gente não tem essa possibilidade. E agora? A exemplo do que vocês já colocaram, o Estado de Sergipe, no caso a rede estadual, ela criou um projeto Estudo em Casa, não somente para os alunos da rede estadual, mas para os alunos de todo o território de Sergipe. Por quê? Porque a gente está disponibilizando para todos. Eu acho que isso foi muito bacana. Então, esse projeto Estudo em Casa,
qual é o objetivo dele, tá? O que a gente se preocupou? A gente se preocupou realmente com a manutenção dessa rotina de estudos pelos nossos alunos. Nossas atividades hoje são atividades complementares. Elas não são computadas na carga horária anual obrigatória, que já é permitido tanto pelo Conselho Nacional como também pelo Conselho Estadual de Educação daqui de Sergipe. Mas a gente iniciou com essas atividades para dar um suporte para o que já estava acontecendo nas nossas escolas. Então, os nossos próprios professores, por iniciativa própria, alguns professores unidos, juntos com a própria gestão da escola, começaram a promover essas atividades, dando esse suporte aos alunos para que eles tivessem uma rotina de estudos, até por bem, para eles continuarem aprendendo, se desenvolvendo e também observando o socioemocional dessas crianças, adolescentes. A rede estadual, uma rede estadual, não é somente o ensino fundamental, a gente também tem o ensino médio, a gente também tem aqui a educação profissional, a educação de jovens e adultos, tanto fundamental como médio, ensino médio e tempo integral. Então, são várias realidades. Eu gosto muito de repetir a frase da professora Márcia, da Fundação Lema, quando ela diz assim, a gente está na mesma tempestade com recursos diferentes, com barcos diferentes. Um está de canoazinha, o outro já está no iate, com todo o acesso à tecnologia. Então, é uma diversidade muito grande. E o que é que a gente tem? A gente tem a obrigação de oferecer ao maior número possível de alunos e envolver nessas atividades o maior número possível de professores de escolas. Então, o projeto Estudo em Casa, ele veio com essa intenção da gente dar esse suporte para os nossos alunos, oferecer um suporte pedagógico para os nossos professores, gestores escolares, independente de onde ele esteja atuando, eles são professores. Então, a gente tem no portal Estudo em Casa toda essa dimensão de recursos com aulas, planejamento de aulas, videoaulas, produzidas, inclusive, pelos nossos professores, que são as aulas Flix, juntamente com as equipes do currículo de Sergipe, do fundamental, do médio, e também professores da rede privada, e principalmente também das redes municipais. Então, a gente tem uma força-tarefa nesse sentido muito bacana. E outra coisa importante que vocês já citaram é essa questão de trazer também as famílias. Então, o portal também tem as orientações e as dicas para as famílias no acompanhamento dessas atividades. Agora, vocês perguntam, Ana Lúcia, mas o portal, você tem que ter internet para acessar. E aí, a gente observou que uma forma da gente ter um alcance grande, porque aqui em Sergipe são 75 municípios. E o nosso secretário, nosso superintendente, né, professor Josué, o nosso secretário, o professor José Ricardo, nosso superintendente, eles vamos encontrar uma maneira, porque a gente tem que chegar a todos os cantos de Sergipe, abranger todo o nosso território. Então, o Estado de Sergipe, ele fez uma parceria com o Estado do Amazonas, porque o Amazonas, eles têm lá toda aquela produção de videoaulas para atender todas as comunidades no Estado, um Estado muito grande, já tem know-how nas mídias, né? Eles têm o Centro Nacional de Mídias, fica lá no Estado do Amazonas, e a gente conseguiu firmar essa parceria e transmitir essas videoaulas. São 2 horas e 40 minutos pela manhã, toda manhã, programação mensal. Iniciamos no dia 20 de abril, iniciamos com essa programação. Então, pela manhã, anos finais do ensino fundamental, das 9 até às 11h40, e à tarde, o ensino médio, das 16 às 18 horas. E isso diariamente. Toda a programação das aulas ficam acessíveis, a gente divulga nas redes sociais e no portal Estudo em Casa e na própria TV. Bom, e qual é a TV que faz esse papel tão importante, esse papel social e educacional tão importante? É uma TV local, vinculada ao governo do estado, que é a TV Aperipê, e aí a gente abrange 41 municípios. Nesses 41 municípios, a gente já consegue ter uma abrangência de 77% da matrícula dos nossos alunos no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. Então, é uma abrangência muito bacana, através da TV Aperipê,
e que aqueles municípios que não têm alcance pela TV Aperipê, esses municípios podem utilizar o portal Estudo em Casa, onde você tem os links e fazem esse alcance. E outra parceria que nós realizamos foi com o estado do Piauí. Então, é muito difícil a gente ter um material já próprio em relação a videoaulas para a educação profissional e a educação de jovens e adultos. E a gente conseguiu essa parceria também com o Piauí e que está disponível, todo esse material está disponível no portal Estudo em Casa da Secretaria. Bom, ainda tem a questão que vocês colocaram, né? E quem não tem acesso à internet, quem não alcança a TV, o canal aberto da TV Aperipê. E aí, gente, esse trabalho de formiguinha mesmo, de parceria que as escolas estão tendo com a comunidade, com os pais dos alunos. A gente tem assim, relatos belíssimos que nós ficamos preocupados, e muitas escolas ficaram preocupadas com essa questão do transporte, povoados distantes da cidade, do centro urbano. Então, como fazer para que a gente entregasse esse material? E aí as próprias escolas elas já deram soluções. Então, no dia de feira, nesses municípios, o município ele coloca o transporte à disposição das pessoas, dos moradores. Então, é justamente no dia das feiras que eles vêm para a escola, e aí cada município tem seu dia, uns é na quarta-feira que tem a feira, outros dia de sábado. E aí eles vêm para a escola já organiza todas as apostilas dos meninos, todas as atividades, faz a entrega, o pai recebe, a gente tem aí fotos com esse trabalho muito bacana lá no município da DR7, que é do Alto São Francisco. E aí o que acontece? Na semana seguinte, os pais eles voltam para a escola, devolvem as atividades já feitas pelos alunos e recebem as atividades da próxima semana, então, da semana seguinte. Então, essa foi uma maneira muito inteligente que as escolas conseguiram, em parceria com seus municípios, fazer com que os alunos que não têm acesso à TV, pela TV Aperipê, como também não têm acesso à internet, ter essa possibilidade de utilização dos livros didáticos e das apostilas que os professores encaminham para os alunos. Então, em resumo, assim, muito rápido, são esses os principais movimentos aqui em Sergipe, mas a gente tem escolas que usam plataformas, tem aulas virtuais, então já é um uso da tecnologia realmente mais aprimorada, com a acessibilidade maior, controle maior das atividades pelos alunos. Até a gente ter esses estudos consolidados, nós ainda estamos trabalhando com as aulas complementares e não com uma carga horária obrigatória. Bem, gente, eles trouxeram um resumo bem resumido, né? Claro que tem muito detalhe que eles falaram aqui, e eu acho que essa fala da Ana Lúcia, um pouco do que a Ana Jalma falou e o Mitch também, em relação a como distribuir, como fazer chegar a informação, responde um pouco o que a Maria Arlete perguntou, quando os alunos residem na zona rural, estudam na cidade, né? Então, vocês falaram várias estratégias aí que podem ajudar nesse caso, né? Então, pelo correio, os próprios professores, esse transporte aí dos municípios que ajudaram, né, nesse trajeto e levar o material. Então, acho que tem várias oportunidades aí. Eu queria destacar também, a Ivanete Santos falou como é importante esse contato, né, que alimenta a alma e faz a diferença, né? Então, a gente precisa manter ativo esses contatos. A Dalila Castelo também falou sobre uma troca de experiências é importante nesse novo contexto em que a gente está inserido ainda mais, né? Então, vocês poderem estar aqui hoje, trocando essa experiência, trazendo um pouco do que vocês têm vivido, com certeza vai servir de inspiração para outras pessoas, né? É claro que cada um vai adequar a sua realidade, vai pensar o que na minha realidade funciona, o que não funciona, e vai pensar nessas ideias que estão sendo trazidas aqui hoje. E acho que é bem legal o que a Ana Lúcia falou sobre as parcerias
interestaduais, né? Eles foram buscar parceria com outros estados, onde já tem isso acontecendo. Então, o Amazonas já tem experiência com essa educação mais à distância, porque eles têm regiões muito isoladas, onde não tem essa oportunidade que a gente tem em outras regiões de maior acesso. Então, eles já têm que pensar em estratégias diferenciadas, mesmo nos momentos em que não estamos no meio de pandemia. Então, já é uma preocupação deles. Então, você poder contar com as experiências que já existem é bem relevante também nesse momento, né? Acho que a gente fazer essas trocas, trazer conteúdo que já está produzido por outra rede, né? Essa parceria com o Piauí. Então, acho que essa ideia da troca, ela é bem importante mesmo. E a Yara Patrícia está fazendo uma pergunta que é a pergunta que não quer calar. Nós conversamos sobre isso um pouquinho nos bastidores aqui, que é como a gente consegue medir o termômetro de aprendizagem dos alunos. Então, a gente estava dizendo aqui que, por enquanto, a gente está na fase 1, né, que é como chegar em todo mundo. E aí, a fase 2 é saber o quanto os alunos estão aprendendo com tudo isso. Eu não sei quem quer falar um pouquinho sobre isso, quem poderia começar. Acho que a Ana Gelma deu um exemplo dos vídeos, né, por onde eles têm observado esse aprendizado. Não sei se você quer comentar melhor sobre isso, Ana Gelma. É assim, porque a partir do momento, né, que as atividades são orientadas, né, pelos grupos do WhatsApp, pelos professores, a questão do empenho que a gente vê dos pais no acompanhamento e dos meninos de fazerem as atividades, de lerem, eles produzem e depois os registros são enviados para a gente. Então, a gente vê aquele empenho muito grande. E assim, é avaliado dessa maneira, tá entendendo? E eu vejo que tem mais... quem é que pode completar aí? Tem mais um envolvimento, pronto. Tem mais aquele envolvimento pai com o filho e com a escola, uma parceria maior, tá entendendo? Então, eu creio que, assim, claro que não é 100%, mas a gente vai ter um retorno, se Deus quiser, maior, e eu creio que a aprendizagem, como eu falei, não é 100%, mas, né, não vai ser como se não tivesse sido enviado nada, como se eles tivessem avulso, ou então a escola tivesse parado total. Você quer complementar, Ana Lúcia ou Mitch? Aqui em Sergipe, a gente, no momento, a gente está com uma preocupação muito grande em relação, primeiro, ao alcance, de que forma a gente pode fazer com que todos os alunos tenham essas oportunidades e o envolvimento também dos nossos professores, gestores. Acho que os aspectos qualitativos, eles têm que predominar. Então, a aprendizagem é importante, a gente tem que acompanhar, tem que ser um processo formativo, mas não para reprovar, tá? Então, é esse o ponto. Não, a gente não está pensando nisso. A gente quer, se a gente puder, com os estudos agora que a gente está sistematizando, a gente observar que o alcance ele está sendo positivo, que a gente está tendo um envolvimento, e se a secretaria assim desejar que isso passe a ser contabilizado, então eu acredito que todo esse trabalho tem que ser um acompanhamento, tem que ter uma orientação para os pais, como você falou, já está tendo, mas tem que ter qual é o currículo que vai ser trabalhado, a escola tem que ter essa autonomia, mas tem que ter um direcionamento para que a gente tenha, a gente possa realmente acompanhar processualmente a aprendizagem dos nossos alunos. Mas, no final, assim que a gente puder voltar realmente às aulas presenciais, a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica de todos os nossos alunos, para a gente saber como eles se encontram, tá? Então, mesmo aqueles com todo o esforço que a gente, e com certeza a gente está tendo, e as escolas mais do que ninguém podem falar com mais propriedade sobre isso, a gente tem que observar o que eles aprenderam, como é que eles estão, quais são as dificuldades, e tem que ter um outro processo de replanejamento para a intensificação dessa aprendizagem. Então, no momento, eu acredito que é importante, sim, já a gente pensar sobre isso, a gente traçar diretrizes, mas que isso fique, assim, de uma forma que o principal, nesse momento, é a gente poder fazer com que eles continuem essa rotina de estudos, continuem aprendendo, e a gente contribua para evitar a evasão e a reprovação. A gente tem o ensino médio e a gente
está aí com um calendário que não, tudo indica, não sei, né, pelo menos o que o INEP falou, é que até agora o calendário estaria mantido, as inscrições, inclusive, começaram hoje. E como a gente fazer com esses alunos? A gente tem que ter toda a oportunidade, criar estratégias para que esses meninos continuem estudando e a gente dando esse suporte para eles. Tá? Então, isso, independente do nível de ensino, da faixa etária, das crianças ou adolescentes atendidos, ou jovens e adultos, o principal mesmo é a gente ter uma unidade na escola. Eu acho isso muito importante. Não pode um professor, 2, 3 professores estarem fazendo e a escola não ter essa unidade. Tá? É outro pensamento que a gente tem que ter uma unidade na escola para que todo mundo junto propicie esses estudos. Ótimo. Eu queria aproveitar para agradecer a participação de todo mundo aqui. Está tendo pessoas de vários lugares entrando. Então, temos aqui Mogi das Cruzes, MIT, aqui de São Paulo, prestigiando. São Bernardo do Campo e Francisco Morato, também de São Paulo. Indiaroba, Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Umbaúba, São Domingos, Sergipe, todo mundo aqui, essa cidade de Sergipe. Um beijo! São Luís do Maranhão, Porto Velho, Rondônia, Alagoas também está em peso, temos Santana do Ipanema, Penedo, Maceió, União do Palmares, Arapiraca, Taquarana, Monteirópolis, São José de Tapeira, parabéns aí, Alagoas, temos Piriri no Piauí, Aquirás no Ceará, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, que a gente já falou, e Caruaru de Pernambuco aqui também, Marabá sempre aí em peso também toda semana, né? O pessoal do Pará. Então, muito obrigada, porque só faz sentido a gente falar aqui, fazer todas as trocas se tiver gente participando, né? Gente assistindo, gente fazendo perguntas. E, inclusive, a Ivone Pereira dos Santos fez uma pergunta que é: como é que a gente faz para fazer essas orientações todas quando os pais não são alfabetizados? Como é que tem sido, Mitch, essas orientações que estão indo para casa? Será que elas conseguem chegar nesses pais? Bacana. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, Silvana, e eu quero, antes de responder diretamente essa questão, fazer um complemento ao que as minhas colegas haviam dito. É importante que as crianças elas tenham uma rotina de estudos. Então, nós temos conversado muito por diferentes canais de comunicação, diferentes plataformas, inclusive TV, rádio. Nossa secretária Juliana Guedes é convidada a falar e faz isso de maneira muito clara, muito objetiva. É importante conquistar um espaço de rotina de estudo, né, nas casas, nos diferentes lares, porque com essa rotina de estudos, as crianças têm o hábito de ler, de escrever, de desempenhar as atividades que são propostas pela secretaria. Falando nessas propostas, acredito que esses roteiros de estudos, eles chegarão de maneira muito ampla aqui em Mogi, também por conta das videoaulas. Então, nós estamos preparando videoaulas, então nós queremos atingir os diferentes públicos, inclusive os nossos pais não alfabetizados, por meio, por exemplo, das videoaulas. As videoaulas, elas estão sendo produzidas de maneira bastante objetiva, com um linguajar bastante claro, para que, quando as crianças tiverem aí pais ou responsáveis que não sejam alfabetizados, elas tenham condições de desenvolver as atividades por meio das orientações que são dadas também pelos nossos professores que estão gravando essas videoaulas e que também serão passadas em diferentes meios de comunicação. Então a gente tem aí o Facebook, onde nós postaremos também, o YouTube, a TV e assim por diante. A gente acredita que a videoaula vai auxiliar bastante nesse aspecto, onde nós sabemos e acontece, né, bastante pais que não são alfabetizados ou responsáveis que não são alfabetizados. A gente precisa agir de maneira a garantir que, se não todos, a grande maioria seja contemplada. A gente acredita que a videoaula vai auxiliar muito nesse sentido. Legal. Ana Lúcia, em relação à TV, tem a Aline Andrade e a Érica Santos está perguntando, inclusive a Érica disse que é professora de Aracaju, elas estão em dúvida sobre o ensino fundamental dos anos iniciais, né? Porque a TV está atendendo os mais velhos. Como é que está sendo atendidos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? É uma ótima pergunta. Pela pesquisa que a gente fez, pelo menos aqui no Nordeste, Norte e Nordeste,
e eu acredito que no Sudeste também, a gente não tem ainda a produção de videoaulas para os anos iniciais, mas Sergipe, com o corpo de professores e técnicos, tanto aqui da Secretaria de Estado da Educação, na sede nossa, do Departamento de Educação, como também com a contribuição dos municípios e dos nossos professores das nossas escolas da rede estadual, a gente conseguiu fazer um roteiro, uma programação para português, língua portuguesa e matemática. Eles gravaram as aulas, fizeram seus planos de aula, então todo esse subsídio se encontra no portal Estudo em Casa. Bom, a gente tem as limitações, as edições dos vídeos, porque é diferente de ter todo um know-how, uma estrutura como está do Amazonas. Mas o empenho dos professores, assim, algo magnífico, e a gente percebe, eles gravam no celular, eles gravam 2, 3, 4 vezes, até ficar o mais perfeito possível. A gente passa por uma edição e a gente disponibiliza para os nossos professores. Então, esse recurso em relação à TV canal aberto, para os anos iniciais, a gente não tem. A gente está buscando, inclusive, parceria aqui com outros canais de TV para ver se a gente consegue. Mas, para a TV APNP, a gente já teve 4 horas e 40 minutos de programação diária, então a gente não conseguiu ampliar para os anos iniciais, mesmo porque a gente não tinha esse material suficiente para atender semanalmente aos nossos alunos. Então, o que a gente está trabalhando a gente está se dedicando para essas gravações, a gente está trabalhando com o livro didático, com as apostilas. E um recurso muito bom que vocês já falaram é o WhatsApp. Muitas professoras fizeram grupos de WhatsApp com os pais dos alunos, com as crianças, passa as atividades, faz a leitura, conta a história, eles depois têm a possibilidade de fotografarem os cadernos deles, mandarem para o WhatsApp para a professora. Então, para atender esse feedback dos alunos com os professores, através do telefone celular pelo aplicativo WhatsApp. Está sendo muito importante nesse momento para estreitar a comunicação. Legal, pessoal. Eu sei que tem ainda algumas perguntas pendentes, mas é difícil a gente responder todos. E tem algumas questões que a gente traz, e como eu falei no início, eu vou repetir. Nem tudo que a gente está falando aqui está dando 100% certo em todos os lugares, né? A gente está falando o que a gente tem tentado fazer, o que a escola, as redes de ensino estão buscando fazer. Quando eu conversei com a Ana Lúcia, por exemplo, ela me disse, olha, mas o canal não é passado em 100% dos municípios, ainda tem gente que a gente não conseguiu chegar, ainda estamos pensando como fazer isso. Então, acho que a gente não está querendo aqui contar nenhuma história de sucesso, como eu já falei, não é assim, tudo que está acontecendo aqui está dando tudo certo, mas são que caminhos nós estamos buscando, e com certeza as secretarias e as escolas estão pensando como melhorar isso e como conseguir chegar. A situação realmente, ela é muito atípica, né? Nós estamos todos tentando as melhores ferramentas possíveis para conseguir trazer o que é possível nesse momento, né? E, na verdade, a nossa torcida é para que a gente passe logo por esse momento e retome as atividades na escola e tudo mais, né? Tem algumas questões também em relação à contagem de carga horária, que a Ana Lúcia disse que ainda tem também, acho que uma legislação aí para ser aprovada, né, Ana Lúcia? E ainda está pendente, então acho que isso depois ela pode esclarecer aí diretamente com o pessoal da própria rede. E a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, porque a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Mas a gente ainda tem aqui algumas ações, algumas perguntinhas que eu quero fazer, né, nesses últimos minutos. A primeira coisa que eu quero falar antes da pergunta que eu vou fazer é que quem está aí nos assistindo tem hoje um curso gratuito que vai poder acessar, que é sobre feedback. Como você dar e receber feedback, né? Como você fazer esse trabalho que pode ser tanto com quem acompanha professores, com quem acompanha gestores, como pode ser também de um professor para outro professor, né? Como pode ser entre os colegas, como é que a gente faz para apoiar, ajudar, quando você está vendo alguma coisa que você pode contribuir, como melhorar esse trabalho. Então, a gente vai colocar para vocês aqui o link
para vocês poderem acessar e fazer o curso gratuitamente. Então, hoje, nós vamos disponibilizar até às 19 horas, né? O pessoal na semana passada disse que o tempo ficou muito apertado e não deu tempo de fazer a inscrição. Então, a inscrição vai ficar aberta até às 19 horas gratuitamente. Fiquem atentos para os caracteres e as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, curso maiúsculo, feedback com F maiúsculo, e o underline separando as duas, não é o hífen, então é aquele outro tracinho, underline. Então, coloquem certinho para poder direcionar diretamente lá para o curso, tá bom? E aí, vocês terão um mês para fazer o curso depois de fazerem hoje a sua inscrição. Então, só a inscrição que precisa acontecer hoje, até às 19 horas. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é da Iranilde Gomes, para a gente ir finalizando, que é sobre os alunos que têm algum tipo de necessidades especiais, os alunos com alguma deficiência. Como é que vocês estão pensando e conseguindo chegar nesses alunos? O que tem sido feito considerando esse público? Bom, em Mogi, a gente tem 2 equipamentos que nos auxiliam sobremaneira quando se trata dessas questões. Nós temos aqui um departamento de promoção e orientação do escolar, nós chamamos aqui de DOP, e também nós temos a EMESP. Para além disso, nós temos os professores de AEE. Então, já ficou acertado entre departamento pedagógico e esses outros diferentes departamentos e divisões, a adaptação curricular dessas atividades, né? Então, todas as atividades que estão sendo propostas por meio destes materiais didáticos e também por meio de um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, chamado Para Fazer em Casa, semelhante ao nome utilizado aí, Ana Lúcia, aqui é Para Fazer em Casa. Nós temos esse projeto, todas as atividades, elas estão sendo adaptadas, a gente está fazendo uma acessibilidade curricular para todas essas atividades. Então, a gente conta com esses equipamentos e também com os professores de AE, que fazem isso diretamente com os responsáveis e com os alunos, dependendo de sua dificuldade ou dependendo de sua necessidade. Então, esse suporte e esse apoio tem sido bastante importante nessa acessibilidade curricular, nessa adaptação das atividades para os nossos alunos, a depender daquilo que necessitam. Aqui em Sergipe, nós temos 8 professores que estão trabalhando conosco. Na verdade, não são professores, são profissionais intérpretes de Libras. E eles estão fazendo a tradução das videoaulas gravadas pelos nossos professores, tá? A gente priorizou essas videoaulas porque o acesso principal realmente vai ser dos anos do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E além desse trabalho, porque na videoaula, quando você apresenta o slide e faz a leitura do slide, você já está permitindo acessibilidade para quem é cego. Então, isso já é um ganho muito grande para nós, porque eles ouvindo, eles já podem ter o acesso a todo o conteúdo que está sendo trabalhado. Mas para os estudantes surdos, é uma dificuldade muito grande. Então, por isso que a gente está fazendo toda a tradução para Libras, para poder, quando eles acessarem essas videoaulas, aulas Flix, eles tenham acessibilidade. Paralelo a esse trabalho, com os intérpretes de Libras, nós temos os professores das salas de recursos. Então, esse atendimento educacional especializado, as escolas possuem esses profissionais, não toda a escola que apresenta, mas algumas escolas têm sala de recursos e atendem a mais de uma unidade de ensino. E aí, eles podem dar, sim, esse suporte e estão dando esse suporte para que a gente consiga dar acessibilidade a esse material que está sendo produzido pelos nossos professores. Uma coisa importante, Silvana, que você falou, em relação ao canal aberto da TV Aperité, realmente nós temos 34 municípios que eles não têm alcance pela TV Aperité. Só que eles têm acesso através do portal Estudo em Casa, porque as aulas estão disponíveis. E quando a gente, outro dia a gente se emocionou muito, porque é uma escolinha indígena que nós temos, Dom José Brandão de Castro, a escola indígena estadual.
E aí você tem lá os alunos, eles não têm acesso às videoaulas pelo canal, mas pelo portal Estudo em Casa, eles acompanham pelo computador, pelo celular, e a gente viu vários alunos índios fazendo esse trabalho, fazendo seus estudos. E isso, para a gente, é uma coisa assim, muito importante, porque eles moram num local, uma comunidade muito distante, e eles estão conseguindo também manter essa rotina de estudos. Muito bem. Eu vou passar, então, para a Ana Gelma fazer aqui um fechamento e se despedir de vocês, e aí a gente vai aqui se despedindo. Muito obrigada pela participação. Então, vou reforçar, antes delas se despedirem, o curso online, então, é sobre feedback, então, é uma importante ferramenta para o desenvolvimento humano. Então, como a gente dar e receber feedbacks, como abordar esse processo e referenciais teóricos e exemplos práticos que possam ajudar nesse desenvolvimento, tá bom? Então, Ana Gelma, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Silvana, na escola nós temos a sala de AE, né? Temos uma psicopedagoga, e lá na escola a gente tem 2 crianças especiais, uma com autismo e outra hiperativo, né? Então, como é que está sendo feito esse trabalho? Há uma parceria do nosso coordenador de educação especial, que é o Leandro, né? Ele manda algumas orientações para a escola também via WhatsApp. Nós temos o cuidador, que é o mediador, né? Que é ele que media as atividades. Então, ele entra em parceria com o professor titular, que essas 2 crianças, elas são de 3º ano. Então, elas 2 sentam, né? E aí elas verem a atividade para esse aluno, e a mediadora, ela vai adaptar a atividade de acordo com o conteúdo que a professora está mandando para os alunos. Assim, não é muito diferente, está entendendo? Porque dá para conciliar as atividades, mas, infelizmente, é adaptada também, viu? E a gente tem essa parceria do mediador, né? Sempre há essa interlocução entre o professor titular com o mediador, ele que fica com os alunos no momento que eles estão em salas. Uhum. E a psicopedagoga também, ela auxilia também nas atividades. Que bom, eu queria agradecer muito a sua participação, viu, Ana Gelma? Tá aí a internet não tão fácil, né? Não tão acessível, mas conseguiu participar e trazer as contribuições para a gente aí do Ceará. Queria agradecer também a Ana Lúcia, que veio aí também falando de longe, de Sergipe. O neto só falha. Ana Lúcia, se você quiser se despedir. Quero. Eu queria agradecer às nossas escolas que mandaram várias atividades para a gente, socializaram as boas práticas deles. A gente tem o Heronides de Carvalho, de Canhoba, o Francisco Figueiredo, de Aquidabã, a gente tem aqui o Centro de Excelência Freitas Barbosa, em Propriar, a gente tem o José Brandão de Castro, que é aquela escola indígena que eu falei, professora Maria Zenite, lá em Porto da Folha, Coronel Mainar Gomes, em Porto da Folha também, Lorival Batista, Porto da Folha mandou várias experiências, viu? A gente tem o Valmir Chagas, aqui em Aracaju, Gilberto Amado de Estância, Joaldo Lima de Carvalho, em Itabaianinha. Então, muito obrigada a vocês fazem a diferença. Em nome de vocês, dessas escolas, a gente parabeniza todas as escolas, todos os nossos professores e gestores que estão de mãos dadas conosco nessa batalha grande, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada. E antes de passar para o Meet, eu vou convidar vocês para seguir as nossas redes sociais, entrar no Facebook, acompanhar. Na próxima semana, como eu falei para vocês, a gente tem uma nova live, então acesse o Facebook, a Luz Educacional, o nosso LinkedIn também, onde a gente tem conteúdos também exclusivos, o nosso Instagram, e na semana que vem a gente tem a live sobre as emoções, como que a gente lida com as emoções nesses tempos de pandemia, né? Então, Meet, palavra final sua. Obrigado. De antemão, eu gostaria de agradecer a Luz Educacional pelo convite, agradecer as interlocutoras aí que foram extremamente importantes nesse momento, Ana Lúcia, Ana Gelma, a quem agradeço também. Agradecer também as nossas unidades escolares, que estão participando das diversas ações que a Secretaria de Educação tem feito, diferentes lives, inclusive esta, muitas unidades, gestores assistindo, eu agradeço também. Quero dizer que não tem sido fácil para ninguém, não é? É um momento
desconhecido, todos nós estamos passando por esse momento, mas em momentos como esse, em que a gente pode fazer trocas e partilhas, a gente encontra outras saídas, encontra outras ações que podem ser muito válidas para o município também e que podem nos ajudar a alcançar ainda mais as nossas crianças. Então, eu quero deixar também à disposição aí o portal da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, onde nós temos a página do Para Fazer em Casa. É só colocar aí no Google Para Fazer em Casa Mogi das Cruzes. Vocês vão encontrar com bastante facilidade. Nós temos diversas experiências, muitas atividades para ensino fundamental que podem auxiliar aí também os nossos parceiros. Muito obrigado, Silvana. Eu que agradeço. A gente tem lá no site também os textos do blog falando sobre esses assuntos que a gente tem trazido aqui para as lives. Então, acessem, olhem, mandem comentários, né, participem. A participação de todo mundo é muito importante para a gente poder fazer essas trocas, como o Mitch falou, a gente trocar experiências, saber o que está acontecendo aí em outros lugares e passar por isso mais fortalecidos e aprendendo, né, tirando o que a gente pode ter de melhores aprendizados de toda essa experiência. Então, super obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente. Acessem o link para o curso feedback e até a próxima semana, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo nas meninas, viu? Um beijo aí em todas as escolas de Sergipe.